Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas que nos acompanham neste momento, hoje nós estamos celebrando o 5º domingo do tempo comum. E para celebrar esse domingo, a igreja nos oferece 3 textos. A primeira leitura é retirada do profeta Isaías, capítulo 58. O Salmo 111, cujo refrão que nós cantamos diz: uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Depois, a segunda leitura, extraída da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o Evangelho, Mateus, capítulo 5, todos dentro de uma mesma temática, que nos permite aprofundar e conversar sobre a luz e o sal. No Evangelho, Jesus diz: vós sois o sal da terra. Mateus 5:13. E nesse mesmo Evangelho, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo, e quando a igreja coloca esse Evangelho na liturgia da palavra de hoje, ele entra em perfeita consonância, principalmente com o Salmo e com a primeira leitura. Mas esses seriam basicamente os 2 temas que hoje poderíamos abordar. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E o que eu quero fazer aqui nessa homilia é cumprir uma promessa que na missa da manhã foi feita. Na missa da manhã, nós refletimos sobre essa primeira frase de Jesus: vós sois o sal da terra. Vamos repetir juntos? Vós sois o sal da terra. Mateus 5:13. E eu disse na missa da manhã que só essa frase de Jesus seria suficiente não apenas para uma homilia, mas para um livro inteiro. A profundidade e a quantidade de assuntos que essa simples frase traz para nós é tão grande que não cabe numa homilia. Por isso, então, eu decidi dividir em 2 partes. Na parte da manhã, nós iríamos refletir sobre o vós sois o sal da terra. E agora, na missa da noite, nós iríamos refletir sobre vós sois a luz do mundo. Talvez você diga assim: ah, padre, mas desse jeito fica ruim, porque se a gente vem à missa da noite, a gente perde a primeira parte. E quem veio na missa da manhã vai perder a segunda parte. Na verdade, não. Todas as missas que nós celebramos aqui, graças a Deus, são transmitidas e elas ficam salvas no Facebook e no YouTube. O que significa dizer que você que está participando dessa missa à noite, pode chegar em casa no decorrer da semana e assistir a homilia da missa da manhã, e você vai ter as 2 homilias refletidas com profundidade para você guardar em seu coração. E é exatamente por isso que eu tomo essa iniciativa, para que você não corra o risco de vir numa missa e ouvir o padre falando de vários assuntos superficialmente, sem aprofundar em nada, de modo que você saia da igreja e aquilo que ficou muito raso acabe se perdendo. Quando nós aprofundamos em um tema,
Nós estamos dando a você condição de mergulhar nesse assunto, e assim a semente da palavra, ela é projetada com muito mais profundidade dentro do seu coração. E o bom de termos gravado a outra missa é que você pode assistir na hora que você quiser, no dia que você quiser, em casa, a outra parte que você perdeu. Inclusive, eu imagino que nesse momento estão nos acompanhando muitas pessoas que vieram à missa de manhã e não puderam estar aqui de novo à noite. Mas eu já posso ver alguns rostos de gente que estava de manhã e que voltou à noite para escutar a segunda parte dessa homilia. Então a nossa tarefa aqui é falar sobre esse versículo. Vós sois a luz do mundo. Repita. Só para contextualizar para você, na missa da manhã nós refletimos sobre vós sois o sal da terra, com base em um sermão do padre Antônio Vieira, que é talvez o sermão mais famoso de todos os que ele já fez, e que recebeu o nome Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Nesse sermão, o padre Antônio Vieira aprofunda nesse versículo, vós sois o sal da terra. E o que nós fizemos foi resumir tudo o que o padre Antônio Vieira disse nesse sermão e colocar dentro dessa homilia que foi feita na parte da manhã. Agora, na parte da noite, também baseados no padre Antônio Vieira, nós vamos refletir sobre esse versículo, essa frase, essa afirmação: vós sois a luz do mundo. Sempre quando você estiver estudando a Bíblia, sempre quando você estiver lendo a Bíblia, quem aqui tem o hábito de ler a Bíblia em casa, diga amém. Pouca gente, hein? É importante que o católico leia a Bíblia em casa. A Bíblia para nós deve ser livro de cabeceira. Mas quando você pegar uma Bíblia para ler, é importante você fazer algumas perguntas que vão te ajudar a entender o texto. Quando você pega, por exemplo, essa frase, vós sois a luz do mundo, a primeira pergunta que você deve se fazer é esta: vós quem? Para quem Jesus está falando isso? E quando você volta no texto, você descobre a resposta. Olha a resposta. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, Jesus está se referindo a quem? Aos discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Você vai dizer, são os 12 que ele escolheu. Mas e hoje, quem são os discípulos de Jesus? Somos nós. E por que nós somos hoje os discípulos de Jesus? Porque nós seguimos Jesus e nós nos propomos a fazer como aqueles 12 lá atrás fizeram, a obedecer Jesus, a andar com Ele, a ir atrás dEle, a amá-lo, a honrá-lo, a glorificá-lo e a falar bem dEle para as pessoas. Amém? Então, hoje, você não pode ter medo, você não pode ter vergonha, você não pode ter nenhuma dúvida de dizer, eu sou discípulo de Jesus. Você pode bater no peito e dizer isso? Para seu irmão que está do lado, que talvez está duvidando, está assim inseguro, olha para ele, aponta o dedo para ele e fala, você é discípulo de Jesus. E agora para quem está em casa, vamos dizer assim, nós somos discípulos de Jesus, fala.
se nós somos discípulos de Jesus, então Ele está falando para nós. Vocês que estão aqui na Igreja Santos Reis, vocês internautas que estão assistindo nesse momento, vocês são a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Você pode bater no peito e dizer isso: eu sou a luz do mundo? Pode falar para o seu irmão: você é a luz do mundo? Pode falar para os internautas: nós somos a luz do mundo? E aqui entra os questionamentos de Padre Antônio Vieira. O que significa dizer que eu sou a luz do mundo, você é a luz do mundo, que nós somos a luz do mundo? Aliás, por que Jesus quis dizer isso? O que Jesus queria quando Ele falou que nós somos a luz do mundo? O Padre Antônio Vieira responde assim: Jesus quis que nós fizéssemos no mundo aquilo que a luz faz. Então, quando Jesus diz: vocês são a luz do mundo, Jesus está dizendo: eu chamei vocês para uma missão. Veja, o católico, o cristão, não é alguém que escolheu ser católico, é alguém que foi escolhido. E por que você foi escolhido? Porque Jesus tinha uma missão para você. Quero que você coloque a mão no coração e diga assim: Jesus tem uma missão para mim. Olha para quem está do seu lado e fala: Jesus tem uma missão para você. Para os internautas que estão em casa, diga: Jesus tem uma missão para nós. E aí vem a pergunta: que missão é essa? Ser luz no mundo. O Padre Antônio Vieira nos pede para observarmos que Jesus nos convida a ser luz não só na nossa casa, a ser luz não só na nossa rua, no nosso bairro, no meio dos nossos amigos, dentro da igreja. Nós devemos ser luz para o mundo inteiro. Ô Padre, quando o senhor fala que Jesus está dizendo que nós devemos ser luz para o mundo, o senhor está querendo dizer que nós devemos ser luz aqui, devemos ser luz lá nos Estados Unidos, devemos ser luz lá no Japão? Não. A palavra mundo aqui não quer dizer território. A palavra mundo aqui quer dizer todas as pessoas, todo mundo. Ou seja, você deve ser luz para aquelas pessoas que gostam de você, para as pessoas que não gostam de você. Você deve ser luz para as pessoas que te amam, mas você deve ser luz para as pessoas que te odeiam. Você deve ser luz para as pessoas que te desejam o bem, mas você deve ser luz para as pessoas que te desejam o mal. Você deve ser luz para as pessoas que você conhece e que conhecem você, mas você deve ser luz também e até mesmo para as pessoas que não te conhecem. Gente que você encontra na rua, no ponto de ônibus, gente que você encontra na fila do banco,
gente que você encontra no trânsito, gente que você encontra na saída ou na entrada da empresa onde você trabalha, gente que você nunca viu, gente que você talvez nunca vai ver novamente. Você se encontrou com aquela pessoa uma vez e nunca mais você vai se encontrar de novo com ela. Para essa pessoa, você deve ser luz. Se você está conseguindo entender, se você está conseguindo acompanhar, se você está conseguindo compreender a missão de Jesus para você, e se você fica feliz de Jesus ter te dado essa missão, agradeça a Ele agora. Dê a Ele uma salva de palmas. Mas aqui agora vem a segunda parte que o Padre Antônio Vieira pergunta e nós também vamos perguntar. Mas ser luz é ser o quê? O que significa exatamente ser luz? É cumprir as funções da luz. E o Padre Antônio Vieira enumera diversas funções da luz. Reflexões lindíssimas que eu quero compartilhar com você, que mostram para nós a profundidade dessa frase de Jesus e até nos fazem sentir um pouco assim de pena, porque muitas vezes, em muitas homilias, que às vezes os padres têm que fazer às pressas, porque tem 2, 3, 4 missas no mesmo dia, não dá para falar. A primeira função que a luz possui, e veja, quando eu falar luz, eu não estou falando lâmpada, eu não estou falando vela, eu falo a luz como um todo, inclusive a luz do sol. Qualquer luz, qualquer fonte de luz está incluído dentro desse texto. Amém? O Padre Antônio Vieira diz assim: a primeira função da luz é revelar a realidade. Quando está tudo escuro, e você, por exemplo, liga uma lanterna, a luz que sai da lanterna mostra para você as coisas que a escuridão escondia dos seus olhos. Se você está, por exemplo, num porão escuro, e você acende a luz de uma lanterna, ainda que seja a lanterna do seu celular, aquela luz que emana do seu celular, ela vai revelar para você aquela chave que você estava procurando, ela vai revelar para você aquela peça, aquela ferramenta que você estava procurando. Então, a luz tem essa função, e essa é a primeira função: revelar aquilo que a escuridão esconde. E o Padre Antônio Vieira diz: essa é a primeira função do cristão. Revelar, trazer à tona, mostrar para as pessoas aquilo que as trevas, aquilo que o diabo tenta esconder. E o que o diabo tenta esconder? Tenta esconder que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados por Deus, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar, e que Deus preparou um banquete eterno para cada um de nós participarmos. Ser cristão é isso,
é revelar para as pessoas que existe um Deus. É mostrar para aquelas pessoas que talvez estejam mergulhadas na escuridão, na treva, que elas são amadas, que existe um Deus que as ama, ainda que a família não ame, ainda que o marido não ame, ainda que os filhos tenham dito: olha, eu sinto vergonha de você. Ser cristão é chegar para essa pessoa e dizer: existe um Deus que te ama, existe um Deus que te acolhe, existe um Deus que cuida de você. Quando você, como cristão, faz isso na vida de qualquer pessoa, você está sendo luz para o mundo. Amém? Segunda coisa que a luz faz: a luz guia, a luz dá direção. Quando, por exemplo, a luz vai embora, quando você fica sem luz em sua casa, hoje nós temos facilmente os celulares, a gente liga a lanterna do celular e consegue resolver muita coisa. Mas antes, quando a gente não tinha celular, na hora que a luz ia embora, qual era a primeira coisa que a gente fazia? Acendia uma vela. Eu lembro de Dona Maria desesperada: cadê a vela? Onde é que você guardou a vela? Vai lá no armário pegar a vela. Está lá na cozinha? Não. Está no quarto? Não. Está lá no balcão da sala? Está no armário. Cadê a vela? Quando você acende a luz da vela, você consegue enxergar o caminho, você consegue enxergar aquilo que está à sua volta. E a luz da vela, ela te mostra a direção para onde você tem que ir. Quando você não tem a luz, quando você está numa escuridão completa, você fica apalpando, você fica como um cego, sem saber se movimentar, sem saber para onde ir. Mas quando você vê a luz, você enxerga o caminho, você enxerga a porta, você enxerga a saída. O padre Antônio Vieira diz que muitas pessoas hoje vivem assim, como cegos, sem luz, sem direção na vida. E você deve conhecer pessoas assim ao seu redor. Talvez dentro da sua própria família você conheça alguém que está sem direção, vai para lá e vem para cá, não sabe se fica, não sabe se vai, não sabe se muda, não sabe se permanece, não sabe se fica casado, se fica solteiro, não sabe se faz essa faculdade, se faz aquela, não sabe o que quer ser. E agora, em tempos de liberdade sexual, tem muita gente que não sabe nem se é homem ou se é mulher. Eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que fazer da vida, eu não sei para onde vou. O cristão é alguém que aparece na vida dessa pessoa e mostra o caminho, e mostra a luz, e mostra para essa pessoa a direção. Perceba, o cristão, ele não gera confusão, ele não gera dúvida, ele não gera angústias, ele não gera incertezas no coração, ele aponta caminhos, ele retira as dúvidas, ele ajuda as pessoas a se guiarem. Hoje eu fico impressionado com o tanto de gente que se diz cristão, e que ao invés de lançar luz para mostrar o caminho,
lança dúvida, lança escuridão, que faz a pessoa ficar mais perdida do que ela já estava. Se você é cristão, meu irmão, minha irmã, entenda, você não veio a esse mundo para confundir as pessoas. Você não veio a esse mundo para fazer as pessoas perderem o caminho. Você não veio a esse mundo para fazer as pessoas desviarem do caminho. Você veio a esse mundo para ajudar as pessoas a encontrar o caminho. Padre, qual é o caminho? O caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você veio ao mundo para apresentar a Jesus como caminho para as pessoas, dá mais uma salva de palmas para Jesus. Outra coisa que a luz faz, e para a gente poder explicar isso, nós poderíamos voltar a esse exemplo da luz que vai embora e você fica no escuro na sua casa. Quando você está no escuro, você corre um sério risco de bater em uma quina, de tropeçar em alguma coisa que está no chão, de cair e até mesmo se machucar. Se você está numa estrada, se você está numa floresta, se você está no meio do mato e não tem luz, não tem nada, você corre o risco de pisar numa cobra, de pisar num buraco, você corre o risco de pisar de mau jeito numa pedra e tropeçar e cair. Porque a escuridão tem o poder de nos expor ao perigo. A escuridão tem o poder de gerar instabilidade, de gerar em nós fragilidade. Mas basta você acender uma luz, e aquela luz, ela vai te ajudar a enxergar os perigos que estão à sua volta. Aquela luz vai te mostrar onde é que tem buraco. Aquela luz vai te mostrar onde é que está a cobra. Aquela luz vai te mostrar onde é que tem a pedra que pode te derrubar. O cristão é aquele que está no mundo para servir como luz na vida de pessoas que talvez estejam diante de cobras, diante de escorpiões, na vida de pessoas que talvez estão a um passo de tomarem uma queda, de caírem num buraco, de se lançarem num precipício sem perceber, sem ver, sem enxergar. E é o cristão como luz no mundo que diz: ei, meu amigo, não é por aí não, olha onde você está pisando. É o cristão como luz que diz: ei, minha amiga, olha o que esse seu namorado está postando na internet. Olha que esse seu namorado falou para você que ele não ia sair porque ele ia ficar com a mãe, mas ele está lá no boteco nesse momento, postando foto abraçado com outras mulheres. Ele postou aqui, ó, no Instagram, olha os reels que ele fez. O cristão veio ao mundo para alertar as pessoas de que existe o perigo e que nós não podemos deixar, principalmente aqueles que amamos, correr o risco de cair no perigo. Se você é cristão, se você diz que ama a Deus e vê alguém correndo perigo e não faz nada, você não está sendo luz, você está sendo treva na vida dessa pessoa. É seu dever alertar, é seu dever aconselhar, é seu dever abrir os olhos, porque é isso que a luz faz. Ela abre o olho da pessoa. Aí você diz: padre, mas e se a pessoa não quiser seguir o que eu falar?
É a mesma coisa, a pessoa liga uma lanterna, ela vê um buraco. A luz mostra para ela que tem um buraco. Mas se ela cair no buraco, é problema dela. A luz mostrou para ela. Ela não pode depois dizer, eu caí no buraco porque eu não vi. Eu caí no buraco porque não tinha nenhuma luz para me mostrar. A luz mostrou para ela. Você como cristão, ainda que não te ouçam, ainda que não te escute, ainda que o seu irmão não dê ouvidos para você, você precisa alertar o seu irmão sobre as más companhias que ele anda. Você precisa alertar o seu irmão sobre essa vida de bebedeira que ele vive. Você precisa alertar as pessoas que estão ao seu lado, porque a luz faz isso, ela serve de alerta, ela mostra o perigo para que a pessoa não caia. Mas se quiser cair, o problema não é da luz. Quem está acompanhando, diga amém. Outra coisa que a luz faz, e aqui agora eu quero que preste muita atenção. A luz da vida e faz crescer. Observe as plantas. Sem luz, as plantas não crescem. Sem luz, o nosso corpo adoece. Por isso eu peço sempre, não deixe casa fechada. Casa fechada, janela fechada, porta fechada o dia inteiro, isso causa doença, isso atrai bicho, isso atrai escorpião, isso atrai coisa ruim para dentro da sua casa. Abre a janela, abre as portas, deixa a luz do céu entrar, porque onde há luz há vida, e onde há vida há crescimento. Perceba, por exemplo, um bebezinho que nasceu prematuro, antes dos 9 meses. Esse bebezinho não pode ainda ir para casa, porque ele está muito fragilizado. O corpo dele ainda não se formou por completo. O que o médico faz? Pega ele, coloca ele em uma incubadora. E ali na incubadora tem o quê? Luz. Aquela luz que incide sobre o bebezinho vai fazendo o bebezinho crescer, se desenvolver. E o bebezinho ali, debaixo da luz, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, e aquilo que não deu para completar no útero materno, a luz ajuda a completar do lado de fora. O cristão é alguém que serve como incubadora para aquelas pessoas que não estão completas nesse mundo. Porque se você for observar, todos nós, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual, nós somos como bebês que nasceram antes do tempo. Para muita coisa a gente não está pronto, para muita coisa a gente não está preparado, muita coisa a gente não sabe, muita coisa a gente não aprendeu. O cristão é alguém que lança luz sobre esse tipo de gente e diz: eu vou te ajudar, eu vou te fazer crescer, e transmite o que sabe, e passa experiência, e passa confiança, e passa para aquela pessoa que talvez se sente fraca, fragilizada, despreparada para o mundo, autoconfiança, para aquela pessoa poder dizer: não, eu dou conta de viver, eu dou conta de enfrentar o mundo, eu dou conta de enfrentar esse problema, eu dou conta de alcançar a vitória. Hoje eu fico tão triste, meus irmãos, e me desculpe que eu vou falar, saindo um pouquinho aqui do contexto do Padre Antônio Vieira, até dentro das igrejas, tantos cristãos que se preocupam em derrubar o outro,
em falar mal do outro, em criticar o outro, percebe a fraqueza do outro e ao invés de jogar luz para a pessoa melhorar, joga treva para a pessoa piorar. E a pessoa fica triste, e a pessoa chora, e a pessoa vai embora da igreja, e a pessoa muda de religião, e a pessoa perde a fé. Porque na hora que ela estava fragilizada, ao invés de lançarem luz, lançaram trevas. O padre Antônio Vieira diz também, e essa é uma das partes mais bonitas, eu vou usar essa para a gente encerrar. Ele fala muitas outras coisas. Eu trouxe aqui 10 funções da luz, e até agora eu falei 4, vou encerrar com a 5ª, as outras 5, se você puder depois pesquise na internet. Uma das principais funções da luz, e é isso que me faz admirar muito essa frase de Jesus: vocês são luz do mundo. O padre Antônio Vieira pergunta assim: Jesus poderia falar de tantas outras coisas, mas por que ele fez questão de citar a luz? Para o padre Antônio Vieira, um dos principais motivos é esse: a luz, assim como o sal, ela não existe para si mesma, ela existe para os outros. Observe, por exemplo, essas luminárias aqui na igreja. E é interessante que no meio da igreja tem até uma luminária apagada, deve estar queimada, né? Né, Sivaldo? Sivaldo está por aí? Essa luminária que está apagada, pessoal, representa aquelas pessoas que não querem ser luz, não querem iluminar. As pessoas que não querem ser luz, não querem iluminar, elas serão descartadas. Por exemplo, o que na semana a gente vai fazer com essa lâmpada que está aí dentro? Vai pegar ela e jogar fora. Mas observe essas outras luminárias que estão acesas. Por que essas luminárias estão aqui? Para quem essas luminárias foram colocadas aqui? Para você, para iluminar você. E observe uma coisa: quando você for embora, sabe o que vai acontecer com elas? Elas vão se apagar, porque elas terão cumprido a sua função. A luz, ela não existe para si própria, ela existe para o outro. E Jesus vem nos mostrar que esse é o sentido da nossa vida, nos doarmos ao próximo. Quando você deixa a sua vida muito fechada em torno de si mesmo, você fica como essa luminária do meio, que decidiu não acender. Essa luminária representa aquelas pessoas que dizem assim: eu não vou preocupar com ninguém não, eu vou preocupar comigo mesmo. Eu não vou cuidar de ninguém não, eu vou cuidar só da minha vida. Pode ao meu lado cair 1000, do meu lado esquerdo cair 10.000, pode ter gente precisando de mim, pode ter gente à míngua pedindo um copo d'água, eu não me importo com mais nada. A partir de hoje eu só me importo comigo. É a luminária que apagou. E lembra disso: uma lâmpada que não quer acender, ela é trocada. No reino de Deus, as pessoas que não querem iluminar serão lançadas fora, no meio da escuridão. Mas as pessoas que se preocupam com o outro, as pessoas que desejam fazer a diferença nesse mundo, ajudar o próximo, ainda que não financeiramente, mas pelo menos com uma palavra, com um conselho, com seu carinho, com sua ternura, com sua presença. Aqueles que desejam levantar e não derrubar, aqueles que desejam enxugar as lágrimas e não fazer chorar, esses serão luz da terra e serão coroados por Jesus no céu. Toma posse da sua missão,
você não será, você não era, você não foi luz do mundo, você é luz do mundo. Se tem uma luz que brilha na sua casa, na sua rua, na sua igreja, na sua cidade, no mundo onde você vive, essa luz é você. Faça a sua luz brilhar, o mundo precisa da sua luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.